Estamos com a disciplina de pré-cálculo. Sou Paulo Fernandes e veremos hoje o plano cartesiano. Bem, no plano cartesiano, como já vimos brevemente em outras aulas, nós temos dois eixos. Esses aqui são os eixos do plano cartesiano em duas dimensões. O eixo das abscissas, okay? E o eixo das ordenadas. O eixo das abscissas é o eixo também conhecido como x, ok? Dos valores, e da ordenada são os valores que nós conhecemos, em alguns momentos vamos representar por y. Então, o eixo das ordenadas inicia em zero, tanto para x, aquilo que nós vemos na horizontal, os valores na horizontal nós conhecemos como abscissa, o eixo da abscissa, e os valores na vertical, o eixo da vertical como ordenada. Então, para determinado ponto, eu coloco os valores da abscissa e vejo a sua representação na ordenada. Ou seja, eu tenho o meu domínio no eixo da abscissa, no eixo x, no eixo que está na horizontal, e vejo o resultado na vertical da minha imagem, ok? Então vamos lá. Se eu for plotar, por exemplo, os pontos 2 e 1, então esses pontos eles dizem respeito, o primeiro a x e o segundo a y. O ponto menos 1 e 2,5. As coordenadas menos 2,5 e menos 2,5. Então, o primeiro ponto da ordenada é o eixo, é o ponto da representação em x, e o segundo ponto da representação em y. Então, se eu estou com a 2 em 1, eu vou em 2 no eixo da abscissa e o 1 no eixo da ordenada. Se eu tiver com ponto menos 1 em 2,5, então menos 1 no eixo da abscissa e 2,5 no eixo da ordenada. Menos 2,5 e 2,5, menos 2,5 no eixo da abscissa e menos 2,5 no eixo da ordenada. Então não é nada difícil. Saindo do ponto da origem, eu tenho duas unidades do ponto A. Eu tenho duas unidades a partir do ponto da origem no eixo x e tenho uma unidade saindo do ponto da origem no eixo em y. Então, precisamos começar a reconhecer alguns gráficos, algumas funções unicamente pelo seu próprio gráfico. Então, por exemplo, tem um gráfico aqui do módulo de x. Como seria o módulo de x no intervalo de menos 4 a 4? Então, se eu for contando para o valor que o módulo de x de 0 é 0, o módulo de x de 1 ou o módulo de x de menos 1 é o mesmo resultado, é 1. O módulo de x de menos 2 ou 2 é o mesmo resultado, é 2. O módulo de x de menos 3 e 3 é o mesmo resultado, é 3. Então, posso ver que cada vez que o mesmo valor que eu vou ter em menos 4, no eixo em x, ou seja, no eixo da abscissa, a imagem dele no eixo da ordenada é 4. O módulo de 4, ou seja, o valor de 4 que eu tenho para o eixo da abscissa no eixo de x, vai ser o valor 4 que eu vou ter no eixo da ordenada. Assim, quando eu ver esse gráfico, eu já represento que aqui é o gráfico da função módulo. Então, tem um pequeno trabalho que pode ser feito. Você entra lá no site do wolframalpha.com e digite a seguinte coisa: o gráfico, que é o graph, certo? De 4 vezes 5x menos x ao quadrado menos 2 dividido por x ao quadrado mais 2. Esse from de inglês significa de, ou seja, indo de 1 no eixo x até o 4. Se eu quisesse ver de menos 1 até menos 4, colocaria from x igual a menos 1 to menos 4. Então, aqui está o gráfico. Você dá um enter e vai aparecer o gráfico, a função e o intervalo. É interessante começar a utilizar as ferramentas gráficas que vai nos ajudar a visualizar essas equações. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, ok? Dividido por uma equação do segundo grau, e aqui eu tenho a representação gráfica dessa função. Veja que eu tenho aqui uma pequena parábola com concavitividade para baixo. Então eu posso determinar também o domínio de uma imagem a partir de um gráfico. O domínio e a imagem, a partir de um gráfico. Se eu estou observando esse gráfico, eu posso ver, por exemplo, no eixo x, onde ele começa,
aonde ele termina. Então eu estou vendo aqui, ó, meu domínio vai de 1 a 4. Como posso ver também em todo o eixo a minha imagem, que ela vai de aproximadamente aqui, o menor valor, o valor dela máximo é 3 e o menor valor é menos 1. Então para essa função específica, estou observando aonde ela inicia, onde ela termina e com os valores máximos e mínimos da minha representação em y. Então aqui ele vai fazer a seguinte observação. Suponha, vai colocar no gráfico os valores que vão entre 0,5 e 2,5. Está aqui. Em 0,5 no eixo em y eu não tenho resultado, eu só tenho o resultado a partir de 1. Então minha imagem eu só começo a ver de 1 até 2,5 desse intervalo. De 0,5 até 0,99999 próximo de 1 eu não terei resultado. Ok? E aqui ele vai começar a mostrar algumas coisas. Por exemplo, se eu começar de 1,5 a 4, mais ou menos aqui a 4, então eu terei um pedaço do gráfico. Mas não mais no eixo em x, mas eu estou vendo agora no eixo em y, no eixo da minha imagem. Veja que a partir de 3 eu não tenho mais resultado. Eu só vou conseguir ver o resultado entre menos 1 e 3. Assim eu consigo identificar os limites da minha função, tanto no eixo das abscissas, no eixo em x, quanto no eixo no eixo da ordenada, no eixo em y. Como eu determino a imagem de uma função a partir do gráfico? Ele vai colocar um número c pertence à imagem de uma função f, se e somente se a reta horizontal y igual a c no plano xy interceptar o gráfico de f. Então aqui eu tenho uma reta que vai interceptar o gráfico em f. Então nesse caso eu vou ter dois pontos que ele vai interceptar o gráfico. Okay? Então eu consigo ver a imagem dessa função neste ponto em x igual a 1 em 2 pontos. Então não é difícil eu determinar qual é a imagem, quais são os valores quando x for igual a 1, quais os valores que eu encontro em y, ok? A imagem da função que eu encontro nesse valor de 1. Aqui tem uma pequena observação de esboçar as coordenadas a partir, de esboçar um gráfico a partir das coordenadas. Por exemplo, se eu tiver os pontos 1 e 2, então x igual a 1 e y no ponto 2, aqui ó, x igual a 1, y igual a 2, menos 2 e 2, menos 2, x igual a menos 2, y igual a 2, menos 3 e menos 1, x igual a menos 3, y igual a menos 1, sempre o primeiro número é o x e o segundo é o y, ok? Agora se eu tiver uma função e quero saber qual é a representação dela para um determinado valor de x. Eu tenho essa função e quero saber o valor de f de menos 4. Baixa em f de menos 4, colocar o ponto e fazer a imagem dele vir até o eixo em y. Então eu vou ter aqui, ó, que vai ser aproximadamente 3. Então eu tenho f de menos 4. Porque o f do x, então é f de x. Quanto vale x? Menos 4, basta substituir. F de menos 4, ou seja, quando x for menos 4, y será quanto? Qual vai ser minha imagem? Então não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito simples. E se eu tiver, como aqui está sendo feito, f de menos 4 é aproximadamente menos 3. Basta eu seguir a reta. Se eu tiver f de menos 2, f de menos 1, f de 1 aqui ó, é aproximadamente 0. F de 2 aproximadamente 3. F de 4 aproximadamente 5. E assim a gente vai identificando cada valor. Então no Wolfram Alpha você pode pegar essa função no intervalo entre meio e 2, ok? Essa funçãozinha aqui, ó, t ao quadrado mais 1, gráfico de 3 ao quadrado mais 1, dividido por t à quinta mais 2, de t, que vai variar de 1 até 2, de meio até 2, e veja o que ele vai plotar, ok? Vamos agora para transformações de funções, que é a nossa aula do dia 2º. Então, transformações de funções é como eu vou observar a minha função, ela se processando no tempo, ok? O efeito
do domínio sobre a imagem de uma determinada função. Se eu tiver, por exemplo, a função f de x ao quadrado e estou analisando ela no intervalo de menos 1 a 1, nós teremos, como nós já vimos em outras aulas, uma parábola com a concatividade para cima. Okay? X é positivo, ela é côncava para cima, então quando o x for menos 1, ela vale 1. Quando o x for menos 0,5, ela vai valer 0,25 e assim vai. Quando o x for 1, ela vale 1, que vai ser 0,5 ao quadrado, vai ser 0,225. Então, teremos os nossos resultados. Até quando o x for 0, ela vale 0 e depois ela começa a crescer em ambos os lados. Então, o que acontece se dessas transformações, né, for dado um deslocamento, um alongamento ou uma reflexão? O que é o deslocamento? É colocar a x se movimentando. Nesse caso, eu estou fazendo um deslocamento no eixo vertical, no eixo em y. Esse deslocamento no eixo em y, eu coloco a minha parábola, a minha função para cima ou para baixo do eixo em y. Por exemplo, se eu tiver a função fx ao quadrado, que é aquela função, e eu tiver f de x mais 1, ou seja, x ao quadrado mais 1, nós já fizemos isso. Tudo que eu vou ver é que a minha parábola ela se deslocou. Antes ela começava em 0 e agora ela começa em 1. E se eu fizer f de menos 1, a minha parábola que começava em 0, agora começa em menos 1. Porque naquela minha parábola x ao quadrado, na verdade eu poderia escrever ela como x ao quadrado mais ou menos 0. O 0 não faz diferença, ele vai começar em 0. Mas agora eu estou com mais ou menos 1. Podia ser mais ou menos 2. Se fosse mais ou menos 2, ela começaria em 2. Porque quando f fosse 0, quando x fosse 0, a minha função valeria 2. Okay? Então não é difícil. Apenas vai se movimentar de acordo com o valor que eu vou somar ou subtrair da minha função. No caso do alongamento de uma função, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa concatividade ou mais aberta ou mais fechada. Então, se eu multiplicar por 2x, veja, eu tenho minha função x ao quadrado que está em azul. Se eu multiplico por 2x, eu faço com que isso aqui fique mais fechado. Ela não alonga, ela aperta mais a concatividade. Agora, se eu multiplicar por meio, né, ou se eu dividir x ao quadrado por 2, eu vou deixar ela mais alongada. Então é muito fácil de fazer. Pegue a função, multiplique e tente plotar os gráficos. Quando x for menos 1, certo? Quanto é que vai dar? Agora, quando x for 0,9, 0,9 ao quadrado vezes 2. Veja, essa concatividade ela vai reduzir, ela vai apertar mais. E se eu dividir ela por 2, ela vai aumentar. Aqui onde eu tenho. Isso aqui é muito importante quando vocês forem ver algumas disciplinas, como por exemplo sinais de sistemas e outros, que você vai precisar visualizar o que é uma compressão e o que é uma expansão. No caso aqui, quando eu multiplico por 2, eu estou comprimindo, estou apertando. Quando eu divido por 2, eu estou expandindo. E que é a reflexão? Simples. Se eu tenho uma função f de x, que é x ao quadrado, nós já fizemos isso. Essa parte côncava fica para cima. Agora, se eu fizer f de menos x, ou seja, menos x ao quadrado, então a minha concatividade vai ficar para baixo, porque no lugar de ser 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes menos fica menos 1. Então veja, meus resultados ficam todos para baixo, eu estou espelhando. O mesmo resultado que eu tinha para cima agora vai para baixo. Podia também ser o contrário. Se eu pegar f de menos x e multiplicar por menos 1, todo esse resultado que era negativo vai ficar positivo. Apenas isso. Coisa simples. E agora, se eu deslocar, alongar ou refletir na horizontal. Agora eu estou tratando não mais do eixo em x, mas do eixo em y, mas agora do eixo em x. Se eu multiplicar, veja que agora não era f de x, fecha parênteses, mais 1, agora é f de x mais 1. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo todos os resultados de x e vou somar ou subtrair com mais 1. Nesse caso, eu vou mover a minha reta, vou mover esta função do ponto 0 para o ponto menos 1, ou o ponto mais 1. Eu estou deslocando a minha função no eixo em x, ok? Então, eu estou fazendo esse deslocamento. Então, fazendo este deslocamento, eu posso ver como é que a função fica agora. Ela vai ter o mesmo formato, só que ela não vai iniciar mais,
Por exemplo, aqui em menos 1, ela vai iniciar em menos 2. Ela vai iniciar em mais 1. Ela vai iniciar em qualquer um outro ponto. Ela não vai se deslocar no eixo em Y, vai se deslocar no eixo em X. No caso do alongamento, vou perceber a mesma coisa. Eu tinha x ao quadrado no domínio de menos 1 a 1, ok? Azul. E agora, se eu tiver 2x ao quadrado no vermelho, veja, eu estou contraindo ainda mais, estou apertando ainda mais minha função. E se eu dividir, eu estou abrindo mais, estou alongando mais a minha função. Eu estou ou expandindo ou contraindo a minha função. No caso da reflexão, ou se você tiver a função de um lado, certo? Se eu multiplicar ela por menos x ou por menos 1, eu vou ter a representação dela. Eu tinha f de x, agora eu tenho f de menos x. Eu terei os mesmos resultados, só com o sinal trocado. Então eu verei, se eu dividir em quadrantes, este aqui for o meu primeiro quadrante, aqui for o meu segundo quadrante, aqui eu teria o terceiro e o quarto quadrante, tudo que eu ver no primeiro quadrante estará agora no segundo quadrante. E se eu estiver no terceiro quadrante, eu verei no quarto quadrante. Então é interessante ver isso. Quando eu faço essa operação, ou reflexão, eu vou tirar do primeiro quadrante para o segundo, ok? E se estiver no segundo, eu passo para o primeiro. É bem tranquilo. Temos outras coisas, que é a parte de combinação de funções, onde você pode pegar, por exemplo, a função 2f de x mais 1, onde eu tenho um deslocamento, ok? Tem um deslocamento da minha função e tenho uma compressão da minha função. Então, como é que isso é feito? Primeiro, veja, ele primeiro aqui, 2, se ele pegar, dada uma determinada função, em que f de x é definida por f de x ao quadrado com domínio de menos 1 a 1, tranquilo. Então, o que é que primeiro ele está fazendo? Primeiro aqui ele vai contrair, ele primeiro fez a contração da função, ou seja, ele estava com a função f de x e ele foi e apertou um pouquinho a função, porque ele fez 2x, 2f de x, 2f de x, eu comprimi a minha função. Depois ele vai e espelhou a função, tá vendo? Ele espelhou a função. E depois ele fez a operação entre elas, está aqui, ó, o grafo de f de x azul, 2f de x vermelho, menos 2f de x, tá vendo? E depois, menos 2f de x mais 1. Com o vermelho à direita e todos os domínios. Por quê? Mais 1, porque ele subiu do zero para cá. Então, primeiro, o que ele fez? Ele comprimiu, ok? Primeiro ele comprimiu. Depois, ele jogou o espelhamento. E depois ele deslocou. Veja o sentido do que ele fez as coisas. Se você fizer com a sequência diferente, o resultado também vai dar diferente. Se você deslocar primeiro, depois comprimir e depois espelhar, o resultado será outro. Ok? Por exemplo, se ele quer, defina a função h por menos 2x mais 1, tá vendo? Menos 2 vezes f de x mais 1. Então, o que é que ele fez primeiro? Aqui eu tinha essa função e ele foi deslocou a função. Porque é o que ele está pedindo aqui, ó, f de x mais 1. Primeiro ele deslocou. Primeiro eu vou... Lembra daquela propriedade? Eu faço primeiro o que está dentro da função, o que está dentro do parêntese. O que é que está dentro do parêntese? Desloca. Deslocou em y. Depois, tá vendo? Deslocou. F de x mais 1. Depois ele vai apertar essa função. E depois ele vai espelhar a função. Vai refletir a função. É o que ele coloca aqui embaixo. X ao quadrado em azul, f de x mais 1 em vermelho, tá vendo? Depois, 2f de x mais 1, ok? Depois, menos 2f de x, ele espelha. É interessante a gente observar isso. Temos agora uma coisa que vocês vão utilizar muito, é bom que lembrem. O que é uma função par e o que é uma função ímpar. Uma função par, ela é definida par se f de menos x for igual a f de x. Por exemplo, ele coloca aqui, um exemplo de função par é uma função módulo. Veja, numa função par, tudo que tiver no primeiro quadrante, ele será colocado, vai ser refletido igualmente
no segundo parâmetro. Então aqui, quadrante. Então isso aqui é uma função par. Uma função x ao quadrado, por exemplo, nós vimos que os valores que eu tinha entre menos negativo a zero, eu tinha a mesma coisa, só que com o sinal invertido no eixo em x, entre 0 e mais positivo, e o positivo. Então, se eu tiver de menos 1 a 0, eu terei uma parábola, metade de uma parábola. Se eu for de 0 a 1, eu terei a mesma parábola refletida. Mesma coisa se eu olhar de 1 para 0, do quadrante 1 para o quadrante 2. Então, veja os valores que eu vou ter aqui no primeiro quadrante, eles estão refletidos no segundo quadrante. Isso aqui é uma função par. Já numa função ímpar, por exemplo, eu tenho uma função de f de menos x com x ao cubo. Ela é da seguinte forma: o que eu ver no primeiro quadrante, eu verei refletido no terceiro quadrante. Na função par, o que eu ver no primeiro, eu vejo no segundo. E o que eu ver no terceiro, eu vejo no quarto. Na função ímpar, o que eu ver no primeiro quadrante, eu vejo no terceiro. E o que eu ver no segundo quadrante, eu vou ver no quarto. Então, se a função for essa aqui no primeiro quadrante, ela será a mesma função com sinal invertido no terceiro quadrante. E se eu tiver essa função no segundo quadrante, ela aparecerá no quarto quadrante. Okay? Agora vamos para os exercícios. Entre no Wolfgang Alpha, digite essa função e identifique quem é o eixo x na abscissa no eixo y da ordenada. Okay? Tente entender o gráfico. O que é from? From é início. Inicie em meio e vá até 5 meios. Okay? 5 dividido por 2 é 12,5. Isso aí é óbvio. E aqui estão os exercícios a partir desse gráfico para você fazer algumas coisas com esse gráfico. Ok? Um deslocamento, alongamento, reflexão, tudo para o melhoramento, para vocês aprimorarem mais esse conhecimento. Agradeço a todos e tenham bons estudos.